Olá pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física, e nessa aula de hoje nós iremos falar aqui um pouquinho sobre a ginástica circense. Já trouxe várias aulas para vocês aí que a gente fala sobre a ginástica, e a ginástica circense ela se enquadra, se encontra dentro de onde nesse universo da ginástica? A ginástica circense é uma ginástica que ela não é competitiva. Diferentemente da ginástica artística, a ginástica rítmica, ginástica acrobática, ginástica de trampolim, que estas sim são ginásticas que são competitivas. Mas além dessas, nós já estudamos sobre a ginástica de condicionamento, que é aquela que visa melhorar as capacidades físicas do indivíduo. Nós estudamos ainda a ginástica de demonstração, e nós iremos estudar hoje a ginástica circense, que é uma ginástica de demonstração. Então, a ginástica circense é uma modalidade que se refere às práticas gímnicas realizadas a partir de atividades artísticas circenses, que acontecem dentro dos circos. Logo, ela é composta principalmente por ações que envolvem equilíbrio, contorcionismo, acrobacias, malabarismo e manipulação de objetos. Esses elementos aqui que eu vou grifar para vocês, ó, equilíbrio, acrobacias, manipulação de objetos, são elementos que nós encontramos dentro da ginástica artística competitiva. Agora, esses movimentos são executados onde? Dentro do circo, com uma atividade, uma ginástica de demonstração, de exibição. O histórico da ginástica circense. A respeito de suas origens, registros históricos de atividades artísticas circenses podem ser encontrados em pinturas na China. É algo milenar, 5.000 anos atrás. Então, a ginástica circense, ela é algo bem antigo. Vamos avançando. Ginástica circense versus a ginástica de condicionamento. Aqui é um ponto importante. Muitas vezes contrasta com a concepção de ginástica circense como meio para obter um bom condicionamento físico, ou mesmo para manter o devido à estética da aparência física dos artistas circenses. Vou grifar aqui, ó, vamos pensar um pouquinho. Devido à estética da aparência física dos artistas circenses. Ponto, aqui é um ponto importante. Quando nós falamos de atividade física, de exercício físico, existe uma diferenciação nesses dois conceitos. Atividade física, qualquer movimento corporal que resulta num gasto calórico maior do que os níveis de repouso. Exercício físico é uma atividade física, porém, essa atividade ela é planejada, ela é estruturada, ela é repetitiva, ela visa a melhoria dos componentes físicos desses indivíduos. Vamos pensar. Determinado circo está alojado aqui na nossa cidade. Todos os dias existem as apresentações. 2, 3 apresentações por noite. Esses indivíduos, eles executam muita atividade física. Eles se preparam constantemente para essas apresentações. Então, eles treinam. Então, eles executam exercícios físicos voltados para as apresentações que eles irão realizar. Obviamente que, junto com isso, eles irão melhorar os seus condicionamentos físicos. Então, por isso que nós percebemos, nós visualizamos muitos artistas circenses que acabam tendo esteticamente um corpo magro. Por quê? Eles têm um gasto calórico elevado em decorrer da sua prática do dia a dia. Então, eles acabam melhorando o condicionamento físico de forma secundária, digamos assim, e resultando em boas apresentações. Não que eles visem o condicionamento físico. Vamos avançar. Ginástica de condicionamento. Aí aqui é a diferença. Ó. Se caracterizam pela exercitação corporal, orientada à melhoria do rendimento, a aquisição e a manutenção da condição física individual ou a modificação da composição corporal. Aqui é quando nós falamos de exercício físico, a ginástica de condicionamento físico, aquela que visa melhorar as capacidades físicas do indivíduo, através de quê? Está bem aqui embaixo. Ó. Através de exercícios físicos, eu vou executar séries de treinamento. Através do treinamento esportivo, eu vou melhorar
as capacidades físicas. Então, existe essa certa diferenciação entre a ginástica de condicionamento e ginástica de demonstração. As características principais em relação à ginástica circense: a expressão artística, une movimentos e teatralidade, trabalho corporal global. Olha só, eu sempre vou enfatizar isso aqui com vocês, ó. Força, equilíbrio, mobilidade e coordenação. O que são esses elementos? São capacidades físicas. Então, isto aqui, o indivíduo, quando ele trabalha, quando ele treina, ele consegue melhorar. E ele melhora mesmo com a ginástica circense, sendo uma ginástica de demonstração. Por quê? Ele executa diariamente esses gestos motores. Criatividade e ludicidade. Jogos, criação de cenas e improvisação. Aqui é um outro ponto importante, ó. Ludicidade. É o que difere a ginástica de condicionamento, a ginástica competitiva da ginástica circense, da ginástica de demonstração. A ginástica circense, ela tem um caráter lúdico. A ludicidade, ela é totalmente contrária da ginástica de competição. Não existe ludicidade nos Jogos Olímpicos, por exemplo. Ali nós estamos falando de alto rendimento. Então, o lúdico ele fica meio que de lado. Cooperação. Muitas atividades são realizadas em duplas ou grupos. Daqui a pouco nós iremos chegar em alguns elementos. Vocês irão ver que muitas das atividades realizadas dentro das apresentações, elas dependem de muita cooperação. Ponto importante, segurança. Uso de equipamentos adequados e supervisão constante. Então, existem algumas acrobacias que são realizadas, que são executadas, mas sempre devem ter essa preocupação com a segurança desses artistas. Que eu falei para vocês, ó, elementos da ginástica circense. Nós temos esses, ó, o equilíbrio, a acrobacia, o aéreo, manipulação de objetos, contorcionismo e a palhaçaria. Vamos falar um por um desses elementos. O equilíbrio, pessoa com uma ampla gama de habilidades físicas, que envolve a capacidade de manter o equilíbrio. O equilíbrio, vou grifar mais uma vez. O equilíbrio é uma capacidade física. E capacidade física é o quê, professor? É todo atributo físico treinável. É tudo aquilo que, se eu treinar, eu posso melhorar. Então, obviamente, que os treinos diários, os treinos constantes fazem com que esses atletas, esses ginastas circenses, vou retirar esse termo atleta, vou falar, esses ginastas, esses artistas circenses, eles adquiram mais equilíbrio. E dentro desse elemento circense, nós temos vários, ó. Nós temos o arame, nós temos o mastro, o rolê, perna de pau, bola de equilíbrio. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O arame, tá aqui na primeira imagem, ó. Nós temos ali o mastro, ficar lá em pé, ou ficar com a parada de mão, usando dois elementos dentro de uma mesma apresentação. Equilíbrio, ó, tá aqui o rolê, ó. Uma tábua, coloca-se ali um cilindro e manter o equilíbrio em cima dessa tábua. Perna de pau, todas essas são as apresentações que exigem equilíbrio desses artistas. Bola de equilíbrio. Acrobacias. Os acrobatas são artistas hábeis e treinados em acrobacias e fazem moções físicas e técnicas, agem com aprumo e destreza. Nós temos esses elementos, ó. A estátua humana, pirâmides humanas, rolamentos, estrelas, paradas de mão, saltos simples. Tá aqui a imagem, ó, de uma estátua humana. A gente vê muito também desses artistas nas ruas, artistas de rua.
Pirâmide humana, que eu falei ainda há pouco quando eu estava falando da cooperação. Ó. Então, existe a cooperação entre os artistas. Parada de mão, aquele mastro que eu mostrei lá no equilíbrio, ó, eles realizam muito essa parada de mão lá naquele mastro. Então, ele necessita de que aqui? Muita força, muita resistência muscular localizada, no caso aqui dos membros superiores. Saltos. Movimentos aéreos. As movimentações aéreas no circo são modalidades de acrobacia que utilizam aparelhos suspensos para realizar movimentos, figuras, quedas, giros em uma altura considerável do chão. Aí nós temos esses elementos aqui, ó. O trapézio, o tecido acrobático, a lira, o trampolim. Vamos ver as imagens. Trapézio. Trapezista é uma das horas que mais a gente sente frio na barriga quando a gente está no circo, né? Que os trapezistas vão fazer, que eles trocam de trapézio, vão de um lado para o outro, às vezes já está um trapezista de cabeça para baixo e consegue segurar o outro trapezista quando eles fazem essa troca. Percebam, sempre tem a rede de proteção lá para prezar pela segurança desses artistas. O tecido, os tecidos são realizados, o tecido é amarrado lá no cume do circo, e a artista vai, sobe, desce, e se enrola nesse tecido e se desenrola bem próximo ao chão. Então, tudo isso acontece dentro do circo. Lira, uma espécie de bambolê também que fica pendurado. O trampolim, ó. O trampolim aqui é diferente do trampolim que acontece nos Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos, as ginásticas competitivas, falei no início da aula. Artística, rítmica, acrobática e de trampolim. A de trampolim nos Jogos Olímpicos, ela é o quê? Ela é competitiva ou ela é de demonstração? Ela é competitiva. Aqui ela é de demonstração, tá? Aqui ela é totalmente diferente. Manipulação de objetos. É a arte de manusear objetos com destreza, agilidade e precisão, incluindo desde o malabarismo com bolas e clavos até outras habilidades, como equilíbrio com bastões, o giro de pratos e o malabarismo de contato. Se nós formos pensar em manipulação de objetos, nós iremos falar muito aqui de quê? Da ginástica rítmica. Em determinado momento elas utilizam lá as massas, as argolas, as massas. Tudo isso elas vão utilizando, são instrumentos que elas manipulam, que elas utilizam. Então, os elementos são bem parecidos. Está aqui, ó, os malabares, os bambolês, que na ginástica rítmica são os arcos. O diabolô, que é uma espécie de peão dos dois lados, não consigo dizer direitinho, mas vocês sabem o que é. Eles utilizam um fio e começam a jogar esses elementos para cima e com controle com o fio. Contorcionismo. O contorcionismo, ó, dentro daquelas capacidades físicas dos indivíduos, o contorcionismo está dentro de quê? Da flexibilidade. Indivíduos contorcionistas têm a capacidade de contorcer o corpo, de se enrolar. Então, eles têm uma grande o quê? Flexibilidade. Flexibilidade, muitas vezes genética, muitas vezes também treinada. A flexibilidade é um atributo físico treinável pelo indivíduo. Então, eles treinam de forma incessante. A prática do contorcionismo é tipicamente desempenhada em circos e constitui um número de espetáculos amplamente reconhecidos e admirados em todo o mundo já desde a antiguidade. Está ali a imagem, ó, de uma contorcionista. Habilidades motoras fundamentais. Para demonstrar as movimentações gímicas, é importante que o artista aprimore habilidades motoras fundamentais, como equilíbrios, saltos, rotações e manipulação, que é o quê? É tanto o lançamento quanto a recepção de objetos. Essas habilidades são importantes, pois constituem a base dos movimentos realizados nas apresentações. Então, é importante ele ter um domínio sobre isso para ele fazer excelentes apresentações. Para finalizar a nossa aula, benefícios. Os benefícios são vários da ginástica circense.
mesmo sendo de demonstração. Vamos refletir um pouquinho. Hoje é necessário, nós vivemos num mundo que é altamente sedentário. Então, tu sair desse estado de sedentarismo já é maravilhoso. E tu realizar alguma atividade com uma certa frequência é melhor ainda, porque vai estar rompendo com esse comportamento sedentário. Vai estar tendo um gasto calórico elevado. Vai estar saindo desse estado de repouso. Então, os benefícios em relação à ginástica são esses: motores, cognitivos, socioemocionais. Os motores, melhora da força e flexibilidade. Capacidade física, que eu falei para vocês ainda há pouco. Aperfeiçoamento da postura e do equilíbrio. Ora, se eu tenho mais força, eu tenho uma maior postura. Se eu tenho meus músculos mais bem trabalhados, eu vou ter uma maior postura. Porque o que mantém o indivíduo na posição de pé, além do sistema esquelético, é ele ter uma boa musculatura. É o que vai segurar, é o que vai fortalecer esse indivíduo. Desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa. Falei aqui diversas vezes. Benefícios cognitivos. Atenção e foco. Resolução de problemas como agir diante de desafios corporais. Criatividade na construção de movimentos. Obviamente, hoje nós estamos falando de uma ginástica de demonstração. Nós estamos falando de uma ginástica de demonstração. Então, essa ginástica, ele exige que tenha um certo dinamismo nessas apresentações. Então, constantemente, essas apresentações, elas vão sendo mudadas, elas vão sendo alteradas para se tornarem o quê? Atrativas ao público. Hoje a concorrência é muito grande, nós temos muitos momentos de lazer, nós temos vários locais que as famílias podem se deslocar para ter lazer. Então, o circo, de fato, ele tem que ser um ambiente atrativo. Então, as apresentações devem ser mudadas constantemente. E, obviamente, a criatividade faz parte deste processo. Os artistas circenses, eles estão constantemente treinando, aperfeiçoando movimentos, ensaiando e criando novas apresentações para atrair o seu público. E, por último, os benefícios socioemocionais. Claro, se eu estou falando de prática da ginástica circense, em determinados momentos, existe ali muita adrenalina na execução de alguns movimentos. Vou trabalhar o quê? A questão da autoconfiança. Vou falar da superação de desafios. Vou falar do trabalho em equipe, da expressão de emoções por meio do corpo. Tudo isso aqui acontece, ó. A prática de exercícios físicos, que é o que eles acabam executando para fazer as suas apresentações, libera doses cavalares de vários hormônios que vão trazer a estes indivíduos uma sensação de bem-estar, de autoestima, de uma autoconfiança. Então, eles irão se sentir indivíduos fortes. Além de que eles estão mexendo com as emoções de quem? De todo um público que está ali assistindo às suas apresentações. Então, obviamente, estes serão indivíduos bem mais autoconfiantes, bem mais sociáveis. Eu não posso ser antissocial se eu vou trabalhar com o público, se eu vou trabalhar com outros indivíduos. Então, isso acaba sendo muito bem trabalhado dentro dos circos. Então, pessoal, vou encaminhando aqui para o finalzinho da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre a ginástica circense. A ginástica circense, dentro da sua classificação, ela não é competitiva, é uma ginástica de demonstração, mas mesmo sendo ginástica de demonstração, ela gera uma série de benefícios para a saúde deste indivíduo. Mesmo que haja ganhos estéticos, como eu falei em determinado momento. O estético dentro da educação física não é o mais importante. O importante dentro da educação física é o quê? É a saúde deste indivíduo. Então, se eu consigo fazer com que esse indivíduo ele saia do estado de sedentarismo, ele pratique algo que ele goste, que seja, que favoreça, que ele tenha uma certa continuidade, é maravilhoso para a saúde desse indivíduo. E essa é a intenção, essa é a ideia. Então, mesmo sendo uma ginástica circense, uma ginástica de demonstração, ela gera saúde para o indivíduo. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?